Imagina só esse baita paradoxo histórico, como é que uma nação sul-americana recém-independente descobriu a sua própria identidade? Curiosamente, a resposta envolveu olhar para as coisas quase que inteiramente através de lentes francesas. Primeiro, essa influência chegou de um jeito até meio cômico, através das roupas, da moda e, décadas depois, através das artes plásticas. Mas o mais doido é que tudo isso foi meticulosamente orquestrado, não por governos ou políticos, mas sim pelas páginas das revistas impressas da época. Mas afinal, como a França moldou a imagem do Brasil? A resposta surpreendente para essa pergunta, na verdade, não está escondida em gabinetes políticos ou tratados internacionais complexos, nada disso. A resposta está puramente no poder da página impressa. As publicações da época atuaram como os verdadeiros curadores do que significava ter uma boa aparência, do que significava ser civilizado e, no fim das contas, do que significava ser brasileiro de fato. E o roteiro dessa nossa explicação hoje passa rapidinho por 5 pontos. 1. A lente francesa. 2. Moda em clima tropical. 3. A evolução da imprensa. 4. O pintor francês esquecido. E, por fim, a parte 5, a redescoberta de Debré. É uma jornada fascinante que sai lá dos desconfortáveis espartilhos de veludo do século XIX e viaja no tempo até o século XX. Então, vamos lá para a parte 1. A lente francesa, importando uma identidade nacional. Para começar a entender toda essa dinâmica, a gente precisa voltar um pouquinho e estabelecer o cenário histórico. E o grande ponto de virada acontece aqui, no ano de 1808. Com a chegada da corte portuguesa ao Brasil, fugindo das invasões de Napoleão na Europa, o cenário virou de cabeça para baixo. Isso não só trouxe a realeza para cá, mas desencadeou uma verdadeira enxurrada de tecidos europeus. Com a abertura dos portos, instalou-se de vez uma mentalidade colonial que ficou, assim, absolutamente obcecada pela cultura francesa. E tem uma frase que captura essa mentalidade de um jeito brilhante. É de uma colunista chamada Cristina no O Jornal das Senhoras, lá em 1852. Ela escreveu o seguinte: Deus não nos deu o dom especial de idear. A invenção é e será sempre dos franceses. É surreal, né? As revistas locais declaravam abertamente, e até com certo orgulho, uma suposta inferioridade nacional na capacidade de criar. A inovação pertencia exclusivamente a Paris e ponto final. O que leva a gente direto para a parte 2, moda em clima tropical, veludos no verão. Porque, claro, importar uma cultura visual inteira e aplicar sem nenhum filtro traz uns probleminhas práticos gigantescos. Pensa na ironia da situação. De um lado, a tendência europeia exigia veludos pesados, aquelas crinolinas enormes armadas com aço e várias camadas de anáguas. Agora joga tudo isso para o clima brasileiro, com aquele calor tropical intenso e a umidade altíssima do Rio de Janeiro. É até engraçado pensar na nobreza tentando andar na rua. Era um sacrifício físico tremendo, quase uma tortura voluntária só em nome de parecer civilizado. Imagina só a cena: usar tecidos grossos de inverno no calor sufocante de janeiro só para continuar na moda. É muito louco. Quando era janeiro no Brasil, o auge daquele verão derretedor, na França era um inverno mais rigoroso. E as pessoas aqui simplesmente escolhiam sofrer. Suavam em bicas debaixo de casacos de lã fechados até o pescoço, tudo porque o calendário gringo mandava. Mas a imprensa percebeu que isso não ia se sustentar. Vamos para a parte 3. A evolução da imprensa. A máquina de imprimir assume o controle. A mídia local evoluiu de ser só uma importadora desse sofrimento todo para se tornar uma curadora ativa. Olha só como a coisa se sofisticou rápido no século XIX. Em 1827, com o espelho diamantino, a gente tinha só descrições básicas. Dando um salto para 1852, o Jornal das Senhoras já cria um tom bem mais íntimo, afinal era o primeiro editado por mulheres. E aí, em 1879, a revista A Estação ganha um poder gigantesco, fornecendo moldes adaptados e ditando padrões visuais de verdade. A solução deles foi praticamente um life hack daquela época, um plano em 3 passos. Primeiro, importar as tendências e os moldes europeus. Segundo, recomendar tecidos substitutos, materiais mais leves e que deixassem a pele respirar. Terceiro, distribuir esses moldes impressos em tamanho real para a alfaiataria local. Então, eles mantinham a silhueta europeia, mas ensinavam a fazer aquilo com linho ou algodão. Ou seja, garantiu o estilo francês, mas sem a pessoa morrer de calor. Avançando um pouquinho, chegamos na parte 4. O pintor francês esquecido, documentando o Império. Dando um salto da moda para as artes plásticas, a gente esbarra em outra importação francesa fantástica, mas que curiosamente foi deixada de lado no começo. Para entender esse artista, a gente precisa olhar através da lente de trabalho dele, o neoclassicismo.
Esse movimento valorizava a lógica, regras estritas, a elevação moral e linhas superlimpas, sempre tentando imitar a antiguidade clássica. E foi exatamente com essa lente rígida que o pintor francês Jean-Baptiste Debré tentou capturar o Brasil. O detalhe é que o Brasil era o extremo oposto disso, uma realidade caótica, tropical e vibrante. E aqui vem um fato impressionante. O Debré morou no Brasil de 1816 a 1831, mas essa documentação visual incrível que ele fez foi praticamente ignorada pelo público brasileiro durante todo o século XIX. Ele passou 15 anos pintando a monarquia, o cotidiano, as pessoas escravizadas, mas a recepção local foi congelante. A documentação visual de toda uma era ficou encostada, e ele acabou publicando quase tudo na França, sem causar impacto imediato por aqui. O que nos leva à nossa última parada, a parte 5, a redescoberta de Debré, construindo o passado. É aqui que a história dá uma reviravolta digna de roteiro de cinema. A imprensa do século XX entra em cena de novo como a grande curadora, mas agora para resgatar o passado. O buraco no tempo é fascinante. Em 1834, a obra dele é publicada lá na França. E aí? Um longo silêncio. Um tempão depois, só em 1922, o centenário da independência acende aquele interesse histórico e, finalmente, em 1935, o álbum Debré começa a sair em série na revista da semana. Foi quase um século de atraso até a obra dele estourar de verdade para a massa. Essa publicação semanal lá em 1935 foi uma sacada de mestre. Eles pegaram imagens históricas antigas e jogaram para um público novinho em folha, ressignificando toda aquela arte neoclássica como se fosse a nossa história oficial. E, de quebra, deram toda uma base visual para os modernistas da década de 30. Ou seja, pegaram aquelas velhas aquarelas francesas e transformaram na lente principal pela qual a gente enxerga como era a vida dos nossos antepassados. Quando a gente coloca essas duas eras lado a lado, dá para ver uma convergência absurda, mas com objetivos completamente opostos. No século XIX, a missão da imprensa era importar moda, trazer roupas e moldes da França, com a ideia clara de parecer europeu. Já no século XX, o objetivo virou recuperar a história, trazendo a arte do Debré de volta, com o intuito de lembrar como ser brasileiro. Era o mesmo país fornecendo a matéria-prima, mas a imprensa daqui é que editava o resultado final. Isso resume perfeitamente toda a nossa explicação. A imprensa do século XIX importou a moda francesa para parecer europeia. Já a imprensa do século XX importou um artista francês para lembrar como parecer brasileiro. Fica muito claro que a mídia impressa não estava ali só repassando informação. Ela selecionava o que destacar, o que esconder e o que resgatar, sempre de acordo com a necessidade daquela época. Esse é o poder absoluto da curadoria. Então, para a gente encerrar, fica aqui uma provocação. Se a mídia que consumimos atua como curadora de nossa história, qual identidade a gente está imprimindo hoje? Com todo esse poder da curadoria midiática moderna, dos algoritmos decidindo nossas referências visuais o tempo todo, que tipo de história nós estamos deixando registrada para o futuro? Pensa bem nisso. Muito obrigado por acompanhar mais esta explicação. Esperamos que esse mergulho na história tenha sido proveitoso. A gente se vê na próxima.